Vamos iniciar uma série de estudos sobre a carta de Judas, que é uma das 3 menores cartas do Novo Testamento. Essa carta, durante muito tempo, ela foi tratada em conjunto com 2ª e 3ª João, e às vezes até com 1ª João, porque na antiguidade se acreditava que elas pertenciam ao mesmo estilo e tudo mais. Acontece que com o avanço das ciências linguísticas, começaram a mostrar a diferença de estilos e teologia entre os escritos joaninos e a carta de Judas. Também começou a se trabalhar a dependência de Judas para com Pedro, ou, o que é mais aceito hoje, a dependência de Pedro em relação a várias das informações que a carta de Judas traz. Então, esse é um texto que nós vamos estar trabalhando e bastante, e é interessante, e especialmente pelos alertas que ele traz. E o texto está aí. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. E eu fiz aqui agora uma outra diagramação desse texto para que a gente possa ter isso de uma forma um pouco mais clara e mais didática na nossa mente. E a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar é a autoria da carta. Porque nós temos aí uma informação, a informação Judas. E este Judas, servo de Jesus Cristo, que é muito genérico, mas uma informação específica, irmão de Tiago. Esse texto traz algumas dificuldades para a gente já começar a entender quem é esse Judas. E uma das coisas que aconteceu lá por 1983, um amigo escreveu eu diria assim, um comentário homilético sobre Judas e me pediu que eu escrevesse um prefácio trabalhando a questão da autoria da carta. E eu cometi um erro que me arrependo até hoje, eu escrevi mais que o autor. Por quê? Porque eu fui fuçar, eu fui estudar. E sem querer trazer toda aquela quantidade de informações e concordando com vários dos estudiosos, eu quero dizer que esse Judas, irmão de Tiago, só cabe numa pessoa que a gente tem referências bíblicas. E esse sujeito é Judas, irmão de Jesus. Ocorre que, se ele era irmão de Jesus, por que ele não diz isso aqui no texto? E ele prefere se apresentar como servo de Jesus Cristo. E essa é uma coisa muito interessante deste escritor, porque ele não se vale da sua relação de consanguinidade e da sua relação de familiaridade com Jesus para escrever o que vai escrever e para combater o que vai combater. Por outro lado, também, quando ele necessita dizer que ele é irmão de Tiago, mostra que esse Judas não tinha a mesma preeminência, não era tão conhecido como seu irmão Tiago. E ele precisou se apresentar. Então, aqui nós temos um sujeito sério. Sério. Por quê? Porque ele não se vale de um dado pessoal que ele tinha para poder afirmar a sua autoridade. Ele era irmão de Jesus Cristo. E essa é vamos dizer assim, a grande parte dos estudiosos de Judas que afirmam isso, e eu também cheguei a essa conclusão quando estudei sobre o assunto. Esse Judas, ele vai escrever, veja, em relação a lá, Judas, versículo 1, ele vai escrever. Para quem? Para os que foram chamados, amados e guardados. Há 3 elementos aqui que a gente precisa considerar. Ele está escrevendo para pessoas que têm 3 características: ser chamado, ser amado e ser guardado. Vamos para frente. O primeiro elemento, foram chamados, está no passado. É um ato passado, é um ato pretérito. Nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus. O segundo elemento é o elemento amados. Nós somos hoje amados por Deus em Cristo Jesus e, por conseguinte, por Cristo Jesus.
E agora, no terceiro elemento, cabe um verbo que está aqui um verbo que está aqui elíptico, que é serão guardados. Veja que então ele está escrevendo para pessoas que têm três dimensões: chamados, amados e guardados. Chamados no passado, amados no presente e preservados no futuro. Essas três dimensões são fundamentais, porque isso aqui vai ser o alicerce, a base, os pilares da vida cristã no entendimento da teologia de Judas. E ele vai escrever mais uma coisa: que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Sejam multiplicados para quem? Sejam multiplicados porque foram chamados, amados e guardados. Isso é fundamental. Três pilares da vida cristã com três comportamentos cristãos. No original, aí nesse sentido. Mas eu andei vendo tá vendo as Bíblias aqui? Tem umas 7 versões de Bíblia aqui que eu andei fuçando. E mais ou menos elas concordam com isso, traduzem como misericórdia. Só que não é só misericórdia que ele pede que seja multiplicada. Ele pede também que seja multiplicada a paz. Paz e o amor. E seria a misericórdia, a paz e o amor os pilares da vida cristã? Faz sentido. Então, a direção dessa graça na misericórdia, paz e amor, é para o amado, ou o amado multiplicar isso para frente? Não, para os leitores. Tá? Então, quando ele escreve aos leitores, ele diz que ele roga para que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados na vida deles. Na igreja, né? Na igreja, nos fiéis, perdão, nos que acreditaram na mensagem do Evangelho. Sim. E então, quando ele pede que misericórdia, paz e amor sejam multiplicados, ele está dizendo alguma coisa que, na minha percepção, é essencial na vida cristã. Uma vida cristã que não tem misericórdia, que não promove a paz e não ama, a gente tem que questionar essa vida cristã. Por quê? Quando Paulo vai dizer, acho que é Paulo, no que depender de vós estejam em paz com todos, é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. E se esse Judas estava vivendo na comunidade de Jerusalém, ao que tudo indica, eles viviam a tensão entre os novos cristãos e os antigos judeus. E no meio desses dois havia o grupo que achava que a igreja era uma nova forma de judaísmo. Tá? E tanto é assim, gente, que Pedro, todo dia, ele ia ao templo para suas orações. Tanto é assim que eles circuncidavam. E Paulo, quando foi para Jerusalém, ele circuncidou Timóteo para não escandalizar os judeus. Então, essa relação entre os cristãos e os judeus cristãos foi o que redundou em Atos 15 no Concílio de Jerusalém. Porque eles não estavam entendendo o que Paulo estava fazendo e ele teve que ir lá explicar o que ele estava fazendo e como é que ele entendia. Porque se nós pensarmos um pouco e olharmos um bocado, especialmente em Gálatas, vamos perceber que o Pedro, ele era um legalista. Ele tinha muitas dificuldades com a graça, tanto é que precisou descer um lençol do céu para que ele aceitasse o Cornélio. Então, quando esse escritor, Judas, pede que haja misericórdia, e eu vou pegar um pouquinho aqui, Oséias, misericórdia
trazendo um pouco para os nossos dias, é tolerância com o diferente. É tolerância com o diferente. Com o que pensa diferente. E eu estava lendo hoje um artigo muito interessante, e como essa... Na realidade, eu li e eu estava pensando numa outra ideia que me surgiu esses dias, como nós estamos vivendo um momento de Torre de Babel. A confusão das comunicações. As pessoas não estão se entendendo. Outro dado muito interessante no que se refere à paz. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas tem acontecido umas barbaridades em termos de violência gratuita. Essa moça aí que era policial militar, que era casada, saiu de casa, foi beber no bar, a irmã foi lá conversar com ela, acabou matando a irmã. Hoje aqui em Campinas nós ficamos sabendo de um cara que era se não me engano, eram amigos. E ele roubou o carro do sujeito, levou o sujeito junto, meteu fogo no carro com o cara dentro. A gente está vivendo um momento em que quantas brigas de trânsito vocês já souberam por besteiras nesses tempos? Nós não estamos vivendo uma sociedade pacífica. Muito pelo contrário, a violência está subindo. E se a igreja e se os cristãos não forem agentes de paz, nós não podemos esperar isso de outras pessoas. Veja o que aconteceu no dia 4 de julho, que é o dia da independência lá nos Estados Unidos. E o cara compra uma arma, sobe no prédio e, sim, de graça. Nós precisamos que essa paz, essa misericórdia, que a tolerância sejam multiplicadas. E o amor seja multiplicado. O amor que não é assim, eu gosto dele, não é o amor que mora aqui. É o amor que mora aqui. Eu estou revisando e escrevendo mais alguns capítulos de um livro que inicialmente saiu em espanhol e depois foi traduzido para o português, que se chamava Consolação e Vida. Isso depois eu reescrevi e saiu em português como Opção pela Vida. E depois eu separei esse livro e mexi em muita coisa e saiu do eu. E agora, o que eu faço? E a segunda parte, que é o Ministério da Consolação, eles estão chorando, como posso ajudar? E ali eu estava exatamente dizendo isso. Nós precisamos amar com as mãos, que é ir levar o que a pessoa precisa. Hoje à tarde até eu estava sentado e relembrando o testemunho de uma pessoa que ela foi desalojada por uma enchente provocada por um tufão na Costa Rica. E conversei com ela, acho que uns 6 meses depois dessa coisa. Ela falou, pastor, eu descobri que a solidariedade é que nem iogurte. Tem prazo de validade curto. Nos primeiros dias chegou roupa, chegou comida, chegou tudo, depois... Ele falou, a igreja veio, se fez presente, mas nós continuamos morando nos abrigos, nós continuamos precisando das coisas. Isso as pessoas têm trazido, às vezes, ajuda. Agora, eu estou destroçado. Eu preciso de gente que venha sentar, conversar comigo, me ouvir. Aliás, Elise, nesse livro tem um capítulo que eu estou escrevendo. E você é culpada disso. Por que eu sou culpada? Porque o título dessa sessão se chama Consolação Diaconal às Mães de Drogados, que é um ministério que as pessoas às vezes pensam do drogado, mas não tem gente sentada disposta a ajudar, levar, carregar as mães e os pais de drogados. E vamos dizer assim, de amar estas pessoas.
E eu lembro de um sujeito que ele era dentista numa cidade lá no Mato Grosso, onde ele me ligou, pastor, estou passando por aí amanhã, estou levando um rapaz para ir aí para o Amor Exigente, que é aquela casa de recuperação do Padre Haroldo. Ele rodou 1.200 quilômetros para trazer um rapaz para vir aqui. Não foi um sujeito que disse, nós vamos orar por você, Jesus vai te ajudar. Não. Ele pegou, gastou o dinheiro dele, parou de trabalhar, veio para cá e trouxe o rapaz. Quantas vezes as mães recebem uma notícia e precisam conversar? Precisam de alguém que faça algumas perguntas para clarear algumas coisas. E aí, então, o que eu digo que a consolação é uma relação de troca. Você não ajuda quem não quer ser ajudado. Sim. Tá? Mas quando você se dispõe a ajudar, você não pode impor certas coisas suas. Sim. E aí volta a questão da misericórdia, aceitar a diferença. Sim, e é um assunto muito específico, Sim. né? O dependente, a família, aquele que se torna o codependente, ele estabelece um vínculo muito específico que Sim. eu tenho descoberto a cada dia, nós ali que precisam ser desatados, né? Sim. Então, vejam, esses três elementos, chamados, amados e guardados, têm três manifestações no dia a dia: misericórdia, paz e amor. Os que foram chamados, amados e serão guardados, eles precisam, ou espera-se deles, que usem de misericórdia, traduzindo para os nossos dias de tolerância, sejam agentes da... Peraí, deixa eu mudar, porque eu estou fazendo assim, vai dar a impressão que é uma arminha. Sejam agentes da paz e que eles tenham amor. O amor aqui, na palma da mão. Disposto a fazer as coisas por aqueles que estão em necessidade. E eu vou lá para João. Como pode estar o amor de Deus na pessoa se ele vê a pessoa padecendo necessidade e ele, tendo recursos, não o ajuda? E esse é o amor concreto. Esse é o amor que não é que você passa para o outro supérfluo. Aquilo que não vai fazer falta para você. O amor ao próximo, ele é radical na medida em que você vai separar uma parte da comida do teu prato para que outro possa comer. Eu me lembro de uma ilustração de um pregador lá nos Estados Unidos, muito amigo meu, e ele contou a seguinte história. Na casa haviam 3 filhos e a mãe. E a professora falou assim, tem um bolo. Vocês são 4. Quanto toca a cada um de vocês? O menino falou assim, 1/3. Não, se são 4, não pode ser 1/3. Ele falou assim, é 1/3, professora. Ela falou, por que é 1/3? Porque a senhora não conhece minha mãe. Ela deixa de comer para que a gente possa comer. Esse é o amor sacrificial que, na minha leitura do Judas, é o que está aqui. Como é que você vê isso, Elise? Eu passei uma fase que meus filhos eram pequenos e a gente tinha poucos recursos, né? E eu comprava fruta, alguma coisa diferente, e era só para eles. E ontem eu comentei com a Raquel que eu ganhei um pudim e falei, guardei para você. Mas depois eu falei, não sei porque eu guardei para você, porque hoje eu posso fazer outro. Sim. É o hábito que ficou, né? Oséias, como é que você vê essa questão da misericórdia, paz e amor? E vamos atualizar esse misericórdia. Vamos pegar o que nós estamos vivendo. A tolerância, a paz e o amor. Porque sem tolerância não tem paz. Eu estou tentando ver essa ligação. Você recebe misericórdia, mas você tem que passar adiante, né?
E como é que é a mesma definição que você colocou para misericórdia? Não fazer o que o outro merece? Não vou devolver o que você merece. A graça é dar o que você não merece. Sim, dar o que não merece. Mas continua, né? Então, mas é o sermão da montanha, né? O misericordioso recebeu misericórdia, tem que ser misericordioso, assim por diante. Sim. Recebemos a paz de Deus, temos que evangelizar a paz. E assim como ele nos amou, amemos. Eu tenho perguntado muito nesses últimos tempos aí, qual é a medida, na indústria, especialmente na ferramentaria, tem um negócio que se chamava calibre passa, não passa. Sim. Tá? Que tem uma medida ali, você faz assim, ele tem que passar. Aí você vira e ele não pode passar porque está dentro da margem de tolerância. Qual é esse calibre na vida cristã? Eu estava pensando esses dias que um deles é o que Jesus Cristo falou, sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. O sujeito que se diz cristão fala uma coisa hoje, amanhã já muda de opinião e fala outra. Mas aqui também tem o sujeito que não tem misericórdia no seu relacionamento com os outros. O sujeito que não promove a paz e não derrama amor através dos seus atos. Eu tenho minhas dificuldades que seja cristão e eu acho que é isso o que o Judas vai estar falando, dizendo assim, presta atenção, 3 coisas aqui que vocês vão ter que levar a sério, porque eu vou falar para vocês de uns caras que estão aí dentro da igreja e que não cabem nesse calibre de passa, não passa. Qual o objetivo dessa carta? Amados, corta aquela parte lá, quando estava empenhado, só passando com a mão. Vamos cortar para ir direto. Amados, senti que era necessário corresponder-me com vocês. Por quê? Para exortá-las a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ok? Então, aquele trecho lá de cima eu estou tirando, mas ali tem uma coisa interessante. Salvação comum. Eu diria assim, como que isso aí é uma nota que, se eu tirar, não muda o sentido do texto, mas aí dentro tem uma coisa importante, essa salvação comum. E o que é isso? A salvação é igual para todos? É igual o status final. O ponto de origem pode ser diferente. Por isso, Elisa, há graus de intensidade dependendo do grau de pecaminosidade da pessoa? Eu acredito que não. A graça é igual para todo mundo? Sim. A consequência do pecado pode ser diferente, mas a graça é igual. Mas a graça aqui nós estamos falando de salvação. Aquilo que o Zé falou, o resultado final é igual para todos. Mas o ponto de origem pode ser que seja diferente. Pode ser tirado mais do fundo do buraco? Veja, tem aí uma expressão, eu detesto fazer isso, mas misturar o que Judas pensa e Judas fala com o que Paulo pensou e falou. Mas eu vou pegar uma expressão de Paulo, porque aí eu diria assim, é misturar alhos com bugalhos, tá? Mas tem uma expressão em Paulo, em Romanos, que ele vai dizer assim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não é a quantidade de pecado que impede a graça. Porque o próprio Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Então, com isso, nós podemos afirmar que a salvação é igual para todos? Ou seja, receberam o que era necessário para aquilo que o Zé falou, o resultado final? É difícil medir isso aí, mas a régua que você falou, a régua é o padrão de Jesus, né? Comparado com ele, estamos longe, né? Mas talvez alguns mais longe. Não, eu vou dizer assim, está longe e até difícil de entender. Né? Mas é verdade. Veja que a parábola que ele contou, Jesus contou dos trabalhadores que estavam na praça, foram contratados, depois passou outra hora, tinha mais gente parada lá, ele contratou, depois veio mais tarde e contratou,
e no final do dia, ele pegou os últimos que chegaram e pagou X. Aí os caras, mas nós trabalhamos mais, ele vai pagar mais. Deu a mesma coisa. E porque se trabalharam o dia todo, e aí os caras ficaram cozinhando, mas como? Nós trabalhamos. Eu estou dando o que eu combinei com vocês. Eu administro a graça, não são vocês que vão dizer o que eu vou fazer. Agora, vamos ali. Eu senti que era necessário corresponder-me com vocês. Há um sentido de urgência e premência em Judas. Vamos ver aqui só uma coisa. Para ele exortá-los a lutar pela fé. Senti que era necessário exortá-los a lutar pela fé. Por que lutar pela fé? O que você acha que... Qual é a razão de a gente tá lutando pela fé, Oséias? Entendendo que a turma estava na diáspora aí, pegando um pesado, perseguição, né? Então, acho que é um reforço de mais fé para suportar a encrenca, né? Eu acho que tá sempre relembrando e se firmando nas promessas para ter a fé no momento necessário, na hora necessária, de acordo com a promessa de Deus. Se a fé, e eu vou voltar agora lá no comecinho da carta, foi dada uma vez por todas, porque ainda deve ser exercitada. Se o que nós recebemos é um pacote completo, por que agora vem esse Judas dizendo, não, vamos. Confesso que na época, mas depois eu comecei a ter muito problema com essas palavras absolutas. Fé definitiva, amor verdadeiro, tá? Eu tenho minhas dificuldades com esses termos que absolutizam as coisas. Vamos ver aqui uma coisa. Existe uma fé definitiva, final, perfeita? Zé? Elise? Eu acho que é aquela fé no momento certo, específico, que você precisa naquela altura da sua vida. Perfeito só o varão, né? O varão perfeito. Estamos mirando lá, mas não chegamos perto. Estou lembrando aqui, já que você não gosta de misturar, mas eu vou misturar um pouco o Paulo lá, que falava desenvolver a salvação. Também foi dado uma vez por todas, mas temos que exercitar, né? Você está me fazendo lembrar de um outro texto que está em João, no primeiro capítulo de João. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu quero pegar exatamente a expressão como ele usa, de graça em graça. Eu acho que esse exercício é importante, né? Hoje a minha filha está provavelmente com Covid e ela já teve bronquite, né? Já teve um quadro assim alérgico. E alguém falou assim, nossa, ela está com Covid. Eu falei, gente, Covid é fichinha. Tem umas outras coisas aqui que eu estou passando. O Covid não é nada. Nossa. Então, deve ser o João. Desculpe. O amigo do João. Não, né? Nem tanto. Eu não achei aqui. Não é o João 1,16 você está falando aí? Eu acho que sim, deixa eu ver. 16. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sob graça. Essa redundância, em termos de pensar o que é graça, graças. Olha, deixa eu pôr desse jeito. Pois é, a gente já não entende o que é graça. E ainda põe graça em cima de graça. Aí o Paulo depois vai dizer, quem entende a mente de Cristo? Quando ele vai dizer aqui, o que o autor pede, recomenda, o Judas, é algo factível ou é incoerente? Porque ele diz que a fé foi dada uma vez por todas a nós, e agora ele vai dizer que a gente tem que lutar pela fé. Eu me lembro de uma vez ter lido uma resenha de um livro em que o sujeito trabalhava com lógica nas ciências e em matemática, e ele escreveu um livro dizendo que, entre outras coisas, diz assim, todos nós temos direito a sermos ilógicos em determinado momento. E aí ele começava a citar alguns exemplos da teologia. Quando o calvinismo prega a soberania absoluta de Deus,
e depois ele nega que Deus criou o pecado, ele está sendo incoerente. Ilógico. E ele diz, todos nós temos uma taxa de ilogicidade nas afirmações que fazemos. Como é que nós vamos entender, então, esse lutar pela fé? Eu vou deixar essa pergunta, porque nós vamos ter que começar a trabalhar nela na próxima quarta-feira. Que é quando ele vai dizer por que tem que lutar pela fé numa situação que eles estavam vivendo. E que a fé, talvez, aqui, não seja essa questão de fé, mas seja a consistência ou a coerência da vida cristã, tá? Manter a coerência entre o que você crê e o que você faz. Vou voltar lá para trás. Misericórdia, paz e amor, porque vocês foram chamados, amados e guardados. Porque eu fui chamado, amado, guardado, a coerência com esses três elementos vem na misericórdia, na paz e no amor. Se eu tenho esta coerência, eu vou chegar aqui na batalha pela fé e entender isto. Talvez a gente tenha que entender isso de uma maneira alternativa.